Eu quero, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 20. O texto é um pouco grande, mas nós vamos ler a partir do verso de número 20. Preciosa palavra do Senhor. Eu quero pensar com você neste tema. O quarto de sua casa não pode ser mais o mesmo depois dessa pandemia. E aí a gente vai pensar um pouco à luz da palavra do Senhor nessa noite. A partir do verso 20 diz: E este o pegou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia. E então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: Manda-me, por favor, um dos seus servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele disse: Por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse: Tudo correrá bem. Então ela mandou selar o jumento e disse ao seu servo: Conduze-me, e não para no caminho, senão quando eu mandar. E ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu, e de longe o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: Ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: Está tudo bem? Como está o teu marido? Como está o teu filho? E ela respondeu: Vai bem. Quando ela chegou ao monte, disse ao homem de Deus, agarrou-se aos seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque está angustiada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: Por acaso pedi ao meu senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes. Então ele disse a Geazi: Arruma-te, pega o teu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes. E se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou: O menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado, morto sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa, de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: Chama essa sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, ele disse: Toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se aos seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou o seu filho e se foi. Uma das coisas mais lindas que acontecem nessa história é porque alguns versículos anteriores vão mostrar que Eliseu, o grande profeta do Senhor, ele passa por aquele lugar chamado Sunem. E a sunamita se chama a mulher sunamita aqui na Bíblia porque ela era de Sunem. E essa mulher começa a observar o profeta, que todos os dias, vez por outra, passava por ali. E é muito interessante que quando o profeta começou a passar por ali, o semblante, a fisionomia, a vida do profeta mexeu com aquela família.
Era só o esposo, marido e esposa. E aí, de repente, ela diz, eu vejo que aquele é um grande homem de Deus. Ele é um homem de Deus, aquele que passa por ali é um homem de Deus. Só que aquela mulher não tinha filhos. E ela olha para o profeta e diz assim, eu quero construir um quartinho, o quarto aqui na minha casa, uma obra de pedreiro, para que ele tenha onde se deitar e descansar. E ela faz um quartinho. E o quarto nos lembra algo muito especial nas nossas casas, não é verdade? Quartinho, quarto, o lugar do descanso. Quarto, o lugar onde nós nos refugiamos. Quarto, o lugar da intimidade. O lugar que nós nos assentamos ali e nós não levamos todas as pessoas que vão nos visitar na nossa casa ao nosso quarto. Por quê? Porque o quarto é o lugar da intimidade. O quarto é o lugar do descanso. Que tipo de quarto é o seu? É um lugar de ansiedade? É um lugar que você tem perdido as suas noites de sono? Que tipo de quarto é o seu? O seu quarto é um lugar onde o secreto com Deus, ele se manifesta. Jesus tratou isso falando, olha, quando vocês forem orar, entrem no teu quarto e fechada a porta, ore ao teu pai que te vê. E é interessante porque o quarto é o lugar da particularidade, da individualidade, da intimidade. É o lugar onde os casais conversam. É o lugar onde você sonha. Já parou para pensar que o quarto também é o lugar onde você, descansado, começa a sonhar? Começa a olhar, projetar. Aquele casal, a mulher sunamita e o seu esposo, decidiram construir um quarto para o profeta, para que ele descansasse. Colocaram lá uma mesa, colocaram lá uma cama. Naturalmente, fizeram uma janela, porque a janela é o lugar por onde entra a brisa. E eu quero declarar nessa noite, querido, que o seu quarto, onde há uma janela aí, neste quarto da sua intimidade, o vento do Espírito Santo de Deus vai entrar aí nessa casa. É o vento da provisão, é o vento do cuidado, é o sopro do Espírito que quando vem sobre as nossas vidas, traz refrigério nos nossos quartos. Quando a janela da nossa alma está aberta, quando a janela do nosso coração está aberta, quando o quarto secreto da nossa intimidade é aberto para o Senhor, o Espírito Santo vem. E Ele traz aquela brisa suave, aquela brisa que acalenta, que traz refúgio, que traz renovo, que traz paz, que nos levanta. É o vento do Espírito que também, quando entra na janela do nosso quarto existencial, ele nos levanta, nos motiva, nos convence dos nossos pecados, nos consola. E eu quero crer que esse quartinho, esse lugar da sua intimidade, aí Deus neste tempo vai derramar mananciais de águas vivas. Você crê nisso, você que está aí nessa noite, querido? O Senhor quer derramar a bênção da presença manifesta dEle, aí nesse quarto. O quartinho, o quarto do profeta, que vamos ver que se tornou um quarto inspirador, um quarto transformacional, porque Deus se manifestou naquele quarto. E eu creio que Deus quer se manifestar na sua vida também. Mas a sunamita, que mulher inspiradora para nós. E é interessante que o profeta recebe a bênção do quarto, e o profeta Eliseu ficou tão agradecido, mas tão agradecido com a vida daquela sunamita, que ele vira-se para o moço Geazi, o aluno de profeta, e diz assim, olha, o que a gente vai fazer por essa mulher? Meu coração está tão grato, tão agradecido, porque ela foi uma mulher que se manifestou com amor concretamente. Na sua casa você se manifesta concretamente com amor? Há espaço, há lugar para você se manifestar lá com um gesto de amor? A gratidão brotou na vida do profeta. Ele vai até a mulher e diz assim, o que você precisa? E o moço Geazi diz, ela não tem um filho. E é interessante que o sábio Salomão vai dizer isto, que para uma mulher
que não tem filho, a mulher estéril, ela não se satisfaz. E é interessante que, então, Deus, através da boca do profeta, porque não é o profeta, mas é a palavra de Deus na boca do profeta que tem poder, Deus diz através do profeta: olha, no ano que vem, por aproximadamente este mês, no ano que vem, você vai gerar um filho. Eu creio que essa palavra para você, querido, cai aí no terreno do seu coração como um tempo de fertilidade para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a despeito da crise, a despeito da esterilidade, a despeito da escassez, Deus tem promessas de frutos para a sua casa. E Deus fala através do profeta: você vai ser mãe. E ela então recebe a palavra e agora ela se torna mãe. Ela tem um filho. O tempo passa. E agora chegamos a esse momento que acabamos de ler, e vamos perceber então, que o pai estava lá com o filho trabalhando na lavoura, leva o filho para a lavoura, estavam lá trabalhando, e o menino sente uma dor de cabeça. Aquele pai, com os empregados ali, transfere, automaticamente manda aquele menino ir para o encontro da sua mãe. Aqui a gente poderia ficar só aqui hoje, mas Deus tem muito mais para nós. Louvado seja o Senhor. Deus quer levantar pais que sejam pais espirituais nas nossas casas, amém, queridos? Pais que não transfiram, pais que sejam referência para os seus filhos, pais que cumpram o sacerdote. Qual seria a sua reação se o seu filho chegasse para você com um problema, com uma dor, com uma angústia? Você diria para ele assim: filho, vem cá, porque eu estou contigo, eu vou te levar para que você seja curado? Aquele pai transfere, manda levar para a mãe. Tem muitos pais fazendo isso hoje, não tem? Tem tantos pais que não assumem o seu papel dentro das suas casas. Tem tantos pais que vão chorar muito porque estão transferindo a responsabilidade que é sua. Ei, pai, pai, você que está aí, a responsabilidade da paternidade é sua. Assuma o seu papel, vai para sua mãe. Interessante perceber, por essa ótica, que esse pai estava tão indiferente à realidade da sua casa. Eu não sei como você está, pai. Eu não sei como você está, marido. Tem tantos maridos que estão indiferentes, que ele chega lá, a mãe já tinha tomado o filho no colo, o texto vai dizer que ela tomou no colo, o pegou, o menino morreu. E aquele pai chega ali como se nada tivesse acontecendo, queridos. Realmente um milagre precisava acontecer naquela casa. E um milagre precisa acontecer na sua casa, na sua relação, na sua família, para você cumprir bem aquilo que Deus confiou às suas mãos. Pois um filho é herança do Senhor. Filhos são como flechas, vai dizer o salmista, nas mãos do guerreiro, do arqueiro. E é interessante que agora me chama a atenção as atitudes dessa mulher. E aí, em primeiro lugar, eu quero destacar com você: lute com todas as suas forças por seu bem mais precioso. Lute com todas as suas forças por seu bem mais precioso. Veja comigo, o verso de número 21, diz o texto: ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, depois de fechar a porta, se foi. Então chamou o seu marido e disse: manda-me pôr um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus. Que coisa fantástica. Ela lutou por seu bem maior. Ela não comenta nada. Me admira, é a sabedoria dessa mulher. Ela não amplia o problema. Ela luta para resolver. Ela caminha em direção ao foco para lutar. E é interessante que ela vai lá e coloca no quarto. Olha o simbolismo do quarto dentro da sua casa. Um lugar de milagre. Ela deixa lá, o filho está morto. Mas ela corre. Não importava para que essa mulher, querido, se ela teria que pegar uma jumenta. Ela queria lutar pelo seu bem.
Por isso, eu te dou uma palavra nessa noite. Lute por sua família, lute por sua casa, lute por seu casamento, lute por seu filho. Corra. Não importava se ela fosse a pé, se ela fosse de jumento, se ela fosse de qualquer animal da época. Ela pega o carro dela da época e vai lutar por seu bem mais precioso. Hoje Deus está trazendo uma palavra ao seu coração. Lute. Lute. Ela queria encontrar o homem de Deus. E o que é interessante nessa história? Porque Geazi estava ali, o profeta Eliseu estava ali, aquele lugar do Carmelo, aquele lugar onde Deus já havia se manifestado de diversas maneiras e formas. Ali estavam os homens de Deus. Mas é interessante que naquele momento agora, sabe o que acontece? O profeta vê aquela mulher vindo. E quando ele olha, é interessante a visão, né, do pastor, do profeta que conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E ele olha e diz, eu vejo lá a sunamita está vindo. A sunamita está vindo, Eliseu conheceu. Eu quero te dizer, querido, que Deus conhece você de longe. Ele conhece a sua casa, Ele conhece qual é o milagre que precisa acontecer dentro dessa família. Em segundo lugar, querido, eu quero destacar com você, vá à fonte certa. Vá à fonte certa. Você precisa de um milagre aí nessa casa? O que precisa mudar nessa história? Vá à fonte certa. O verso de número 26 vai nos mostrar isso. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe, está tudo bem? Como está o teu marido? Como está o teu filho? Ela respondeu, vá à fonte certa, vá a Deus, vá ao altar de Deus, busque em oração, vá à presença do Senhor, se manifeste na presença de Deus, porque Deus vai ouvir. O profeta diz assim, através de Geazi, pergunta para ela, como está a família dela, o marido, a esposa. Deus não mandou Geazi perguntar como é que estavam os negócios, como é que estavam as rendas da família, como que se encontravam as finanças da família. O Deus está mais preocupado com a família do que com as coisas. Deus está se preocupando agora com a sua família. Através dessa palavra, Deus está dizendo assim, olha, a sua família para mim é a menina dos meus olhos. A sua família é mais importante do que qualquer coisa. O Geazi vai perguntar, como que está o seu marido? Como está o seu filho? Vai tudo bem? Que expressão maravilhosa dessa mulher. Ela diz, vai tudo bem. Ela não conversa com terceiros, ela não conversa com pessoas, ela conta ao homem de Deus, ela vai diante do homem de Deus. Com quem você compartilha quando você está enfrentando uma crise? Deus está te dizendo, nessa noite, vá à fonte certa. Ela o coloca na cama, ela busca a solução do seu problema. Há uma canção que a gente canta, né? Vou levar meus problemas a Deus, abençoar minha família. Vou contar os meus problemas a Deus. É para Ele, querido. É para o Senhor que você tem que contar aquilo que você está enfrentando. Deus sabe do que você precisa. Ele sabia do que a família de Lázaro precisava quando Lázaro morreu. Marta e Maria ficaram desesperadas, mandaram alguém ir lá, elas mesmas não foram. Mandaram avisar, aquele a quem tu amas está morto. Aquele a quem tu amas. Jesus espera o primeiro dia, Jesus espera o segundo dia, Jesus espera o terceiro dia. E é muito interessante, porque para o judeu, só no quarto dia que eles considerariam milagre.
Sabe por que Jesus chegou no quarto dia? Para provar que o milagre que ele faz é muito maior quando ele age em uma família, em um lar. O milagre que ele faz vai surpreender as pessoas. Deus tem um milagre. Talvez você está esperando. Para mim um dia são 5 anos. Para mim 2 dias são 10 anos. O tempo está passando. Deus sabe certinho a hora que o seu milagre vai acontecer. Então vá à fonte certa. O filho dessa mulher morreu. Eu quero te perguntar nessa noite, o que está morto dentro da sua casa? O diálogo morreu? O que está morto dentro da sua casa? O carinho? A sensibilidade? O amor? A partilha? Você só consegue ver egoísmo, você só consegue ver egocentrismo, orgulho. A palavra mansa não tem chegado na sua casa. O que está morto? A sua devoção a Deus? O seu altar? Hoje Deus trouxe essa palavra para te dizer, eu quero fazer reviver aquilo que está morto. Talvez seja o seu relacionamento, querido, com Deus e com pessoas. Hoje Deus está dizendo para você, eu tenho poder para fazer reviver aquilo que está morto dentro da sua casa. Mas você precisa ir à fonte certa. Pensa aí, talvez você não consegue ver, mas aquele fervor, talvez seja a adoração, talvez seja a confissão, talvez seja o primeiro amor que morreu, mas hoje é dia de Deus salvar a sua casa e a sua família. Em terceiro lugar, querido, eu aprendo aqui uma terceira verdade. O caminho do milagre está diretamente ligado à humildade. Veja comigo, o verso de número 27 diz, quando ela chegou ao monte, diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Você pode imaginar a cena dessa mulher diante do homem de Deus agora? Agarrando-lhe as pernas. Um gesto de humildade. Ela se rebaixa. É igual o profeta Jeremias, quando recebe a palavra de Deus, desce e vai à casa do oleiro. Porque o lugar mais alto que nós precisamos estar é aos pés do Senhor Jesus. Quando você está aos pés do Senhor Jesus, humildemente chegando, se aproximando perante Ele, crendo e lutando pelo seu milagre, a sua cura, lutando pela sua família, o Senhor virá. O caminho do milagre está ligado ao caminho da humildade. Eu nunca vi, querido, uma casa ser abençoada sem oração. Eu nunca vi um lar, querido, ser abençoado e ter a presença de Deus naquela família, sem que as pessoas se curvassem diante de Deus, diante do Senhor. Está faltando humildade aí? Creia, os humilhados serão exaltados. Busque com toda a sua fé, creia que o Senhor vai ouvir. Quando você com o coração contrito e quebrantado, se lançar como essa mulher se lançou, aos pés do Senhor. É interessante que, naquele momento, que Geazi olhou para aquela mulher, agarrando aos pés do profeta Eliseu, Geazi vai tentar tirar. Parece alguém que a gente viu, né, lá no Novo Testamento, os discípulos, né, tentando tirar aquela mulher que queria tocar em Jesus, a multidão, a mulher que queria tocar apenas no Senhor Jesus, e a multidão tirando, os discípulos tirando, afastando. Vão aparecer muitos Geazis para tentar roubar você de manter o seu foco certo na pessoa certa, em Cristo Jesus, no foco do seu milagre. Mas eu declaro nessa noite, os seus olhos vão estar fitos no autor e consumador da sua fé, e o seu milagre vai chegar na sua casa e na sua família. Você só precisa se manter humilde. Eu fico imaginando, queridos, a dor para aquela mãe. Ela não pediu para ser mãe. Sabe uma coisa que você não pediu e vem a você? E agora você vai se queixar com Deus. Aquela mulher chega diante do profeta e diz, eu não pedi para ser mãe. Ela cheirou o bebê. Você pode imaginar a dor de uma mãe cheirar o seu filho? Ela amamentou o seu filho. Ela tomou nos braços. Ela chorou, ela acalentou, ela ninou aquele filho. Você pode imaginar a dor agora de uma mãe que perde o seu filho.
Quando o seu filho contaminado pelo coronavírus morre. Será que dá para a gente ter essa sensibilidade neste tempo? Tem gente morrendo de verdade, tem gente sofrendo de verdade. Essa mulher chora, essa mulher se derrama. Mas eu aprendo aqui uma quarta verdade. Quantas lições este texto tem a nos ensinar. Quarto lugar, jamais transfira o que for de sua responsabilidade. O que for seu, ninguém vai fazer. O que é seu papel, ninguém vai fazer. Dentro da sua casa, o papel do homem, o papel da mulher, o papel do filho, o papel de cada um está bem descrito. Depois você leia Efésios capítulo de número 5. Depois você leia 1 Pedro capítulo de número 3. Veja o papel de cada um dentro da sua casa. Se responsabilize por aquilo que é seu. O texto no verso de número 29 vai dizer: então ele disse a Geazi, arruma-te. Algumas versões vão dizer, pega o teu bordão. A minha versão aqui diz, pega o teu cajado, sinônimo de autoridade. Vai lá. Olha o Eliseu aqui, ó, transferindo. Primeiro é o pai. O pai transfere para a mãe a responsabilidade de cuidar na enfermidade do filho. Tem muitos pais assim. Agora o profeta manda Geazi. Mas quando é seu papel, quando é você que tem que cumprir a missão, querido, ninguém vai fazer por você. Moisés chegou a conversar com Deus e dizer assim: Senhor, eu tenho um irmão que fala melhor do que eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Os estudiosos vão dizer que ele era gago. Mas era Moisés que Deus queria usar para ser o libertador de Israel. Coloca isso na sua mente, querido. Deus quer usar você no papel da restauração da sua casa. Discipule os seus filhos, discipule a sua casa, discipule na palavra, ore, cumpra o seu papel e você vai ver a bênção de Deus chegar à sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O que você não pode fazer hoje é transferir aquilo que é seu papel. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade no processo, Deus entra no processo do milagre. Agora, Eliseu desce. E quando ele chega, é interessante que ele ouve do relato de Geazi. Eu toquei, eu fui até ele, coloquei no rosto e nada, ele não respondeu. Deus vai usar você na sua casa, querido. Mas em quinto e último lugar, se aproprie do poder do quarto secreto, para Deus realizar o seu milagre. Se aproprie do poder do seu quarto secreto. Põe em ordem a tua casa, volta para o seu quarto agora. Há um poder manifesto neste quarto aí, há uma presença maravilhosa neste quarto. Veja o verso de número 33, vai nos mostrar isto. Então o profeta entrou, fechou a porta. Sabe o fechar a porta aqui? Tira as distrações, tira aquilo que tira o meu olhar do foco da necessidade. Talvez o que está faltando para você é só fechar a porta, para eliminar as barreiras que impedem você de olhar pelos olhos da fé. E o texto diz assim: fechou a porta e orou ao Senhor. Isso lembra quem? Isso lembra a oração do Pai Nosso. Isso lembra Jesus ensinando: fecha a porta, intimidade, proximidade. Deus quer te curar, querido, destes maus desejos. Deus quer te curar destes sentimentos de amargura. Mas você precisa fechar a porta e descobrir o poder do lugar favorito de Deus, que é esse quarto secreto. Ah, Deus vai fazer milagres neste quarto aí, eu creio. E quero profetizar hoje que Deus vai fazer milagres como? Você quer ver? A Bíblia nos responde. Eliseu então, verso de número 34. Em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo boca sobre a boca do menino. Sabe o que eu extraí aqui que Deus me tirou? Me deu como inspiração. Os nossos lábios precisam profetizar vida dentro das nossas casas. Louvado seja o nome do Senhor.
Se aproprie da palavra. Seja aquele que vai usar a palavra de bênção, a palavra de fé, a palavra que encoraja. Comece a dizer na casa onde você mora: meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, esse filho é uma bênção. Até buscar o teu milagre, até receber a tua bênção, até receber o agir de Deus na sua casa. Ei, você aí na sua casa, Deus quer que você use os seus lábios. Profetize, fale palavras de bênção, anuncie, manifeste, fale, diga eu te amo, elogie, encoraje. Alguém que está buscando uma meta lá, alguém que está buscando os estudos, diga, você consegue, filho, você vai conseguir. Você, filho, nasceu para brilhar, você nasceu para triunfar, você não nasceu para ser um perdedor, porque em Jesus você é mais do que vencedor. O texto diz, boca na boca do menino. Mas eu aprendo aqui outra coisa, olhos nos olhos. Você pode imaginar o profeta compenetrado no milagre, focado no milagre, olho no olho, olho no olho, sem distrações. Agora o olho estava focado. Isso me lembra visão, isso me lembra foco, isso me lembra persistência. Sabe o que eu estou vendo aqui pelos olhos da fé? Eu estou vendo a sua família restaurada, toda salva, porque você manteve os seus olhos fitos em Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu estou vendo, querido? Muitos pequenos grupos se multiplicando na nossa igreja. Sabe o que eu estou vendo? Os nossos pequenos grupos, se eram 50, se eram 60, depois dessa pandemia, eles vão multiplicar para o louvor da glória do nosso Deus. Você pode dizer aí na sua casa, aleluia, eu creio que a minha casa será um lugar de multiplicação. Eu creio que o meu lar, a minha família, será um lugar de bênção. Aqui não vai ter miséria, aqui vai ter bênção, aqui vai ter alegria, aqui vai ter prosperidade. Sabe por quê? Visão. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas sendo alcançadas por Cristo Jesus neste tempo, se rendendo a Cristo, se rendendo ao Senhor Jesus. Olho no olho. Mas há uma outra pérola preciosa neste texto. O texto diz, mão sobre as mãos. E ficou ali, encurvado, até que o corpo do menino aqueceu. Sabe o que eu aprendo aqui? Em uma casa, para ela experimentar o milagre, as pessoas precisam ser tocadas, mão na mão. Olha que pérola. Você já descobriu o poder do toque? O poder do carinho? Às vezes eu me vejo no Davi, né? Porque quando eu era menor, novinho, aquela época que meu pai comprava para mim, seu pai comprava topper para você? Meu pai comprava toppler. Eu me lembro quando eu ia jogar bola, eu não jogava de topper, eu jogava de toppler. A primeira vez que eu fui jogar bola no asfalto lá, da rua Alexandrino Alves Vieira, em Uberlândia, eu escorreguei, porque era toppler. Meu pai chegou com aquele tênis envolvido no papel de pão, mas uma coisa ele ensinou, o toque, o carinho. E eu virava as costas para ele e falava assim, pai, faz um carinho aqui. E agora eu vejo o Davi até hoje, já é um homem, né? Vai fazer 18 anos, agora dia 10 de maio. Já estou recebendo os presentes para o Davi, viu? Os irmãos podem abençoar a vida do filho do pastor. Ele vai fazer 18 anos, de vez em quando ele fala, faz carinho nas costas. A gente se vê nos nossos filhos, né? Às vezes é a Larissa. E agora pelos olhos da fé eu estou vendo você, marido, se apropriando do poder das suas mãos. O milagre vai acontecer. Mas é boca na boca, palavras de bênção. O milagre vai acontecer, mas é olho no olho, são olhos fitos. É toque, é o poder do toque, é o poder do carinho. Porque do fruto dos lábios a vida se farta. A vida e a morte está no poder da língua. Porque a fé, ela crê no invisível. A fé desfruta do
do impossível. E a fé, ela experimenta aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração do homem. Alguém nessa noite precisando do seu milagre? Esse quarto da sua casa vai experimentar milagres do Senhor. Mas você precisa usar a palavra de bênção, os olhos de fé e o poder do toque. É interessante que o texto diz, agora, que Eliseu está ali com aquele menino, depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou e subiu, encurvou-se sobre ele, o menino espirrou 7 vezes. Será que esse menino estava com coronavírus? Ele espirrou 7 vezes. 7 na Bíblia, o número da perfeição. Mas aquele menino se levanta. E aí Eliseu diz, chama a sunamita. E ela veio. E ele disse, toma o teu filho. Deus está dizendo para você, que Ele vai te dar aquilo que você espera. Aquilo que você anseia. Quando esse desejo é o desejo dEle, quando você busca na fonte certa, quando você vai à pessoa certa, quando você busca da forma certa, e quando você se apropria da instrumentalidade que está na sua vida. Vamos orar ao nosso Deus, fecha os seus olhos. Algo impossível para você, algo que você está olhando e vendo, eu não vejo. Essa mulher diz, está tudo bem. O que é estar tudo bem para você? Para mim, estar tudo bem é ter Jesus no coração. Você já tem Jesus no seu coração? O que é estar tudo bem para mim? O que é estar tudo bem? É ter toda a minha família salva, rendida, transformada pelo Senhor. O que é estar tudo bem para você? É ver toda a sua casa se rendendo. Então comece agora aí onde você está, a fazer desse quarto o seu quarto de guerra. Vamos juntos. Vamos clamar, vamos buscar. Você precisa desse milagre, você precisa dessa salvação, você precisa ser tocado hoje pelo Senhor. O Senhor virá hoje a esse quarto para trazer transformação. Creia que esse quarto vai desfrutar do rio da vida, da bênção de Deus e da transformação de Deus. Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir isso. Quando tudo para você está dizendo assim, não, eu não posso. Eu não tenho condições. O Senhor está agindo. E o Senhor vai agir na sua história. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. É Deus te dizendo agora. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. E aí você diz, vem em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Você pode clamar ao Senhor nessa noite, dizendo, Senhor, venha esse quarto, venha essa casa. Pode clamar. A sunamita foi a Deus, ela foi ao homem de Deus, e Deus respondeu, e Deus fez a obra de vitória que ela tanto precisava. O milagre chegou ali, e ele vai chegar à sua vida agora. Creia, vamos orar. Pai, nessa noite, Senhor, Tu és o único, que é Jeová Rafá, o Deus que cura. Nessa noite tem gente que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que está ouvindo essa palavra. Venha a esse encontro agora, Pai. Esse quarto precisa de um milagre, para que a intimidade volte ao Senhor, para que a intimidade do casal seja restaurada, para que a intimidade e o relacionamento com os filhos seja revitalizado. Nessa noite nós declaramos, Pai, com o poder que há na palavra do Senhor, essa família será um lugar de bênção. Por isso clame, peça. Se você está pedindo aí, olha, Senhor, venha Senhor, eu preciso, Pai, eu preciso que essa obra seja em mim. Vai pedindo, clama. O Senhor virá, Ele virá ao seu encontro. Por isso nós vamos declarar.